Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os riscos de não poder sacar os seus investimentos, ou então o risco de não conseguir sacar os seus investimentos, né? Aquela dificuldade de transformar os seus investimentos em dinheiro. O nome técnico, né, para esse tipo de risco é o risco de liquidez, que seria a dificuldade em vender o seu ativo financeiro, né, ou seja, transformar o seu investimento em dinheiro. Para a gente, para eu trazer um pouco mais a realidade, né, exemplificar um pouco melhor o que seria esse risco, vamos supor dois tipos de investimento. O primeiro deles, o investimento em imóveis, né? Então você tem um apartamento que loca e por algum motivo você decide vender esse apartamento. E para vender esse apartamento, né, você provavelmente vai colocar ele numa imobiliária, a imobiliária vai anunciar esse apartamento no seu site, enfim, e aí a partir daí vão surgir alguns interessados que irão visitar o seu apartamento, vão discutir questão do valor e a partir do momento que há uh, um acordo, né, entre você e o possível comprador, a assinatura de contrato, a escrituração do imóvel, o registro dessa transação no cartório de imóveis, né? E só após tudo isso, provavelmente que você vai receber os recursos na sua conta. E esse processo, né, dentre o momento que você faz a decisão da venda do imóvel até o momento que você efetivamente recebe o recurso na sua conta, demora muitas vezes muitos meses, né? E isso então seria um investimento com alto risco de liquidez, né? Com alta dificuldade em realizar a venda e você receber o recurso. Então esse seria um extremo, né? Um investimento com alto risco de liquidez. O outro extremo, que seria um investimento com baixíssimo risco de liquidez, seria aqui, por exemplo, um tesouro direto ou um CDB com liquidez diária. Nesses casos, você em qualquer dia útil, né, da semana, você pode efetivar a venda desse investimento, independente do valor, e ali em torno de 1, 2 dias esse recurso já está na sua conta. Então, esse seria o outro extremo, que seria um investimento com baixíssimo risco de liquidez, né? Então aqui a gente trabalhando com os dois extremos de risco. Bom, um pouquinho mais sobre as características, né, a exposição desse risco em cada um dos tipos de ativo. Então, em relação à renda fixa, dentro da renda fixa, a gente vai ter alguns investimentos onde o emissor, né, a empresa que está pedindo emprestado o dinheiro, ela garante a sua recompra. Então, nesses casos, a gente teria um baixíssimo risco de liquidez, porque a qualquer momento tu pode vender, né, esse título para a empresa que está comprando. Normalmente, esse tipo de situação são os CDBs com liquidez diária. Porém, caso o ativo de renda fixa não tenha essa garantia, que são todos os outros ativos, né, que não têm liquidez diária, aí vai depender muito do volume de negociação desse ativo, né? Se tem pessoas interessadas em comprar esse investimento de renda fixa seu ou não, né? Mas normalmente tem uma boa liquidez ali dependendo do ativo. Os ativos de renda variável, né, ações e fundos imobiliários, vai depender muito também do volume de negociação que essas ações têm na B3. Né? Então, normalmente, ações que fazem parte de algum índice, elas são altamente negociadas, né? E aí com liquidez quase que muito rápida, né? Então, em qualquer dia da semana você pode efetuar a venda dessas ações e ali dentro de 1, 2 dias já vai receber esse dinheiro na sua conta. Agora, se for uma ação que não está no índice, se é uma ação que tem poucos negócios por dia, então daí pode ser que demore mais tempo para realizar essa venda, dependendo da quantidade de ações que você tem no seu portfólio. Fundos de investimento, né, boa parte dos fundos de investimentos eles garantem a recompra, e aí nesses casos que garantem a recompra, vai depender muito da carência que esse fundo está para poder depositar esse recurso na sua conta. Tem fundos também que são super líquidos, né? Então no momento que tu solicita o resgate, ele pode depositar o recurso na tua conta dentro de 1, 2 dias úteis, ou outros fundos com uma carência maior, às vezes 30, 60 dias. Depende muito então do regramento do fundo, né? O risco de liquidez
depende do que o fundo está prevendo de depositar, né, para aqueles que têm interesse de sair do fundo. Por último, então, ativos internacionais, esses vão depender unicamente do volume de negociação, né? Então, empresas que estão em algum índice são muito mais fáceis de serem vendidas, né? Tanto os seus ativos de renda variável quanto os bonds, né? Que são os ativos de renda fixa. E ativos internacionais normalmente tendem a ter um risco de liquidez menor do que os ativos brasileiros, porque eles são negociados com o mundo inteiro. Bom, para os investidores que eu assessoro, eu classifico os investimentos, né, que eu sugiro dentro de um portfólio indicado, em 3 níveis. O de baixo risco, que é a facilidade em vender esse ativo em qualquer dia útil e com curto prazo para o dinheiro cair na conta do investidor. Os investimentos com risco médio de liquidez, que aí teria uma maior dificuldade de venda, na maioria das vezes dentro de 1 a 2 semanas, mas dependendo da situação pode demorar até 6 meses. Isso, claro, que é sempre uma perspectiva, né? Nunca é algo 100% certo. E por último, então, com alto risco de liquidez, que seria esses ativos com muita dificuldade, né? Podendo ser necessário, por exemplo, aguardar o vencimento, no caso dos ativos de renda fixa. Então, alguns exemplos de ativo em cada um dos níveis, né? Com baixo risco de liquidez, a gente vai ter o Tesouro Direto, CDBs com liquidez diária e ações e estoques de índices, né? Estoques que são as ações internacionais. Médio, com risco de liquidez médio, a gente vai ter os fundos com carência de 30 a 60 dias, né? E renda fixa em geral, né? Que não tem que não tem liquidez diária, né? LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. E com alto risco de liquidez, a gente vai ter os COIs, né? Que são os certificados de operações estruturadas, que normalmente é necessário esperar o vencimento, e os Venture Capitals, que é um investimento mais alternativo, que também o ideal seria aguardar o seu vencimento. Bom, sobre montagem de portfólio, então, é importante olhar para alguns pontos de atenção. O primeiro deles é analisar a previsão de retirada desses recursos, né? Então, verificar se o investidor tem interesse em fazer saque de alguma parte dos investimentos nos próximos 12 meses ou daqui 1, 2 anos. Isso para a gente poder alinhar, né, o risco de liquidez dos investimentos à necessidade do investidor. E claro que a gente não vai montar um investimento 100% livre de risco de liquidez, principalmente porque os investimentos com nível de liquidez elevado, eles podem trazer, né, normalmente, principalmente em renda fixa, trazem maiores retornos para o investidor. Então a gente sempre vai buscar um retorno maior, né, dos investimentos para um risco de liquidez, né, um risco geral adequado ao perfil do investidor, às necessidades do investidor. Algumas formas então de reduzir esse risco de liquidez. O primeiro deles é a construção de uma reserva de emergência. Então é um recurso com valor limite, né, que a gente separa do investidor, que ele vai ficar disponível a qualquer momento, né, caso surja uma situação adversa e ele precise resgatar o recurso, e os valores que ultrapassarem essa reserva de emergência, daí sim a gente vai estar preocupado mais com a rentabilidade e não tanto com a liquidez daquele ativo, né? Claro que sempre adequando ao perfil do investidor. Além disso, outros instrumentos que trazem uma redução do risco de liquidez seria o plano de saúde e o seguro de vida, porque são instrumentos que vão trazer renda para o investidor que em momentos adversos, né? Relembrando um pouco sobre seguros de vida, eles não cobrem apenas, né, a questão do falecimento do seu assegurado, mas também em situações adversas, como a descoberta de uma doença grave ou até a internação hospitalar. Bom, se você tem interesse em uma assessoria de investimentos personalizada para você, deixe aqui nos comentários ou me mande uma mensagem diretamente. Para mais vídeos sobre finanças, me sigam aqui no perfil. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários ou me mandar diretamente. E não deixe de curtir e compartilhar.
Forte abraço e até a próxima.